Olá, sejam bem-vindos a mais um SaúdeCast SP, o podcast da Saúde Municipal de São Paulo. Hoje temos aqui Ana Paula de Arruda Geraldes Cataoca, coordenadora do Núcleo de Laboratórios de Zoonoses. Bem-vinda, Ana Paula. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho do trabalho do LabZoo. Ana Paula, o LabZoo é algo que para a população geral pode ser algo desconhecido. Ele foi inaugurado em 1974 e conta pra gente como surgiu a necessidade da criação desse laboratório voltado para o diagnóstico de zoonoses aqui em São Paulo. Então, como você disse, ele foi inaugurado em 74, no contexto da época que a gente tinha casos de raiva humana e animal na cidade de São Paulo. Então, ele foi criado para dar apoio ao programa de controle da raiva canina no município de São Paulo. E o primeiro diagnóstico que foi implantado neste laboratório foi o diagnóstico de raiva. E com as novas demandas, então, foram surgindo novas necessidades e novos diagnósticos foram sendo implantados no laboratório. Uhum. E qual é o papel do LabZoo dentro da Secretaria Municipal da Saúde? O papel principal é subsidiar as ações das vigilâncias, tanto ambiental quanto epidemiológica, no controle dessas zoonoses. Então, a gente oferta para eles um diagnóstico, né, dessas zoonoses de forma de qualidade e num tempo oportuno para que as ações possam ser realizadas. Uhum. E o laboratório ele tem parceria com quais setores assim da saúde pública como um todo? Epidemiológica, zoonoses, como funciona? Principalmente a gente tem a parceria com a assistência básica, que é quem nos demanda as amostras, né? As amostras humanas de sangue, soro, as UBSs, as AMAs e as demais unidades de saúde do município. A assistência hospitalar, que também nos encaminham amostras. O resultado desses diagnósticos, então, eles são fornecidos para a vigilância epidemiológica, para todas as SUVs, realizar as ações de controle. Também o laboratório, ele atua também realizando exames para outras cidades. Então, a gente faz cidades que não têm um centro, uma divisão de zoonoses, que tem um laboratório, encaminham para a gente fazer esses exames na área animal. Então, a atuação não é só aqui na cidade, a gente pode dar apoio a outras cidades da região metropolitana. Sim, a gente dá apoio para outras regiões da Grande São Paulo, a gente recebe amostras da Grande São Paulo, do interior do estado, e também algumas amostras vêm de outros estados. E essas amostras são amostras humanas, certo? De casos em humanos. Nós temos diagnóstico, dentro do laboratório, nós somos o único da rede municipal que realiza exames, tanto em amostras humanas, como amostras animais, né? E amostras ambientais, no caso solos. E já tem muito tempo, né, que a gente citou aqui rapidamente, raiva, por exemplo, tem muito tempo que a cidade de São Paulo não registra um caso de raiva em humanos, né? De que forma esse trabalho de vocês auxilia nesse tipo de coisa? Nós fazemos uma vigilância, né? Então, todos os animais que são do município, que são suspeitos, que têm suspeitas neurológicas, eles são encaminhados para o laboratório. E o laboratório faz esse diagnóstico, libera esse resultado para as divisões de zoonoses. E esses laudos de raiva, eles são liberados em 24 horas, para ter uma ação da vigilância rápida. No município, nós não temos, já está controlada a raiva canina e felina, mas a gente tem, sim, alguns casos de presença do vírus da raiva em animais silvestres, como o morcego. Então, os morcegos também são encaminhados ao laboratório para esse tipo de diagnóstico. O LabZoo, ele é um laboratório, mas ele é dividido em diferentes setores. Você pode explicar um pouco sobre a estrutura do laboratório e os principais tipos de exame que são realizados lá? O laboratório, ele é dividido em 6 setores técnicos especializados. Então, nós temos o setor
de dengue e lepto, onde é realizado exames laboratoriais de dengue e leptospirose do município de São Paulo para os humanos. Para a leptospirose, nós realizamos também esse exame para os animais, né? Então, a gente tem algumas clínicas particulares e outras que encaminham para a gente fazer esse tipo de exame. No setor de micologia, nós temos vários diagnósticos micológicos, como, por exemplo, esporotricose, histoplasmose. Temos o setor de parasitologia, onde realizamos os diagnósticos de fezes. Então, todos os animais que são disponibilizados hoje para adoção, eles têm que sair com um laudo, dá esse laudo e libera o animal para adoção. Fazemos exames no setor de parasito de vigilância das areias, de parquinhos, de creches, né, de crianças e de parques também. Então, a gente faz esse monitoramento parasitário desses locais. Também fazemos diagnósticos em moluscos para verificar a presença do angiostrongylus, que é uma doença também que a gente faz a vigilância. Temos o setor de raiva, então, que faz o diagnóstico de raiva tanto em animais domésticos, cães e gatos, como em animais silvestres, como eu citei, os morcegos. O setor de imunologia, onde a gente realiza vários exames sorológicos, como chikungunya, doença de Chagas, brucelose, toxocaríase, toxoplasmose, febre maculosa, e aí varia nesses diagnósticos se a gente faz para humano ou animal. E temos o último setor que foi implantado no laboratório, foi o setor de virologia, onde esse setor faz basicamente diagnósticos por PCR em tempo real. Então, a gente faz a vigilância, a gente faz chikungunya, faz zika, faz febre amarela e sempre estamos implantando outros tipos de diagnóstico dependendo da demanda da vigilância. E você tocou num assunto bem interessante, que é o trabalho está muito além do que a gente pensa quando a gente ouve a palavra azul, né? Você citou esse caso de areias de parquinhos, onde as pessoas vão, onde tem criança, esse tipo de coisa. Esse é um dos impactos do trabalho do LabZoo na saúde pública da cidade. Sim. Não envolve apenas a parte dos animais. A gente citou 2 vezes já a questão da raiva, mas teve alguma outra doença que houve um controle maior depois da criação do LabZoo? Algum tipo de alteração de atendimento na rede que foi positivo depois da criação do LabZoo? A gente tem vários casos. A gente faz também atuação com a leishmaniose canina. Então, a gente tem a vigilância da leishmaniose canina. Então, todos os animais que são suspeitos de leishmaniose, a gente faz no laboratório as técnicas preconizadas pelo Ministério e, dando-se reagente o animal, é encaminhado esse laudo para as unidades de vigilância que vão verificar a procedência do animal e vão ver se é um caso de leishmaniose autóctone do município ou não. Porque hoje o município não tem casos autóctones, né? Então, a gente que são aqueles que a gente identifica dentro da cidade. Dentro da cidade. Certo. Todos os que a gente identificou, né, e deu um diagnóstico reagente, foram animais que vieram de outras cidades. Então, eles adquiriram essa doença em outro local. Você tem algum caso que você lembre, que seja emblemático, em que a atuação do laboratório foi decisiva para o controle de uma doença? Bom, a gente tem para o controle de uma doença, por exemplo, no caso dos morcegos, né? O que acontece quando a gente vem com um morcego? Nesses últimos anos, a gente teve vários morcegos da cidade de São Paulo em várias regiões que deram positivo para raiva. Então, a gente faz esse diagnóstico em tempo oportuno, a gente aciona, já notifica todas as vigilâncias. As vigilâncias, então, elas desencadeiam rapidamente as ações de controle, que são a vacinação dos cães, dos gatos na região, e também já acionam as ações educativas dos munícipes para se encontrar algum morcego caído ou com algum comportamento diferente, já encaminhar também esses animais para o laboratório para a gente fazer esse tipo de diagnóstico.
Então, essa ação é importante porque você previne, apesar de a gente já não ter a raiva urbana instalada cão em gato, a gente ainda tem o risco porque a gente tem a presença do vírus circulando nos animais silvestres. Sim. E acredito que isso seja um desafio, né? É porque a gente está numa cidade muito grande, né? A cidade de São Paulo é uma metrópole gigantesca, por mais que isso seja até meio redundante. E como é feito esse trabalho, cuidar de uma cidade tão grande, como que é esse desafio de estar ali? O desafio é grande, principalmente porque o laboratório, ele tem vários diagnósticos, né? Então, cada agente, ele tem que ter uma metodologia específica. Então, a gente tem algumas técnicas sorológicas, algumas técnicas de PCR, cultivo e várias outras. E para isso, a gente tem que ter equipe especializada. Então, o principal do laboratório é a participação de uma equipe técnica que é altamente especializada. Hoje a gente tem doutores, né? A gente tem 2 pós-doutores, a gente tem 6 do que já fizeram doutorado, 5 com mestrado e alguns estão com aprimoramento. Então, a gente tem um corpo técnico qualificado que é possível com eles a gente implantar qualquer tipo de diagnóstico que é necessário. E tem alguma curiosidade no trabalho do LabZoo que a população geral não conhece? No laboratório, além da gente fazer todos os exames e o paciente receber, né, o seu laudo, a gente faz vigilância. Então, por exemplo, a gente tem implantado a vigilância das arboviroses. Como que é feito essa vigilância das arboviroses? Então, é feita em unidades sentinelas. As unidades sentinelas são 40 unidades sentinelas no município que colhem amostras e é encaminhado para o laboratório. Destas amostras, né, a gente vai fazer o exame de dengue, né, porque tem um critério para encaminhar essas amostras. A gente faz o exame de dengue, não dando reagente para dengue. A gente vai fazer zika e chikungunya, né, independente do pedido médico. Então, a gente está fazendo uma vigilância laboratorial. A gente faz zika e chikungunya. Se aquele exame foi reagente para dengue, então a gente vai fazer, o que a gente faz é a genotipagem do vírus da dengue. Então, a gente vai ver qual o vírus que está circulando ali naquela região. Essa informação é importante, circulando uma cepa nova ou não. Além disso, a gente tem uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde ele encaminha para nós amostras de primatas não humanos, que são macacos, onde a gente faz a vigilância de Zika e faz a vigilância do vírus da febre amarela. Então, são ações que a gente faz e que não tem o conhecimento, né, da população. Porque ali não sai um laudo para alguém, sai uma informação que é disponibilizada para as vigilâncias fazerem suas ações. Para que eles possam criar planos estratégicos para poder tratar de forma correta a situação naquela região, né? Sim. E como a pessoa que está assistindo a gente agora, ela pode acionar o LabZoo ou encaminhar amostras? Como é feita essa parte? O encaminhamento de amostra ao LabZoo é feito pelos profissionais de saúde, tanto os profissionais de saúde humana, que é médico, né, como os profissionais da área da veterinária. Então, a pessoa, ela vai ter que procurar uma unidade básica, se for unânime, eles vão fazer a suspeita diagnóstica e, se estiver dentro do nosso escopo, eles vão encaminhar para o laboratório. Né? Na área de veterinária, as clínicas, né, que não tiver conhecimento do escopo do laboratório, elas podem verificar dentro da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, tem todo o dos diagnósticos que é realizado no laboratório, também tem o método que é realizado e como deve ser feito para encaminhar as amostras. Além disso, a gente tem o e-mail, né, do Centro de Controle de Zoonoses, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar. E 156, né? De repente, também. se a pessoa de repente encontra um morcego, que a gente usou muito de exemplo hoje, aciona 156 e faz o relato, né? Relato. Se você gostaria de deixar alguma mensagem sobre a importância do LabZoo na cidade? Como eu falei, o LabZoo, ele realiza vários diagnósticos que são fundamentais para o controle de zoonoses, né? E esses
esses diagnósticos, então, eles fornecem muitas informações que são ricas para que os demais instituições da vigilância, elas façam as suas diretrizes, suas ações no controle dessas zoonoses, dessas arboviroses. Então, essa é a importância do laboratório, né? É apoiar essas tomadas de decisões pelos nossos órgãos de vigilância. Desde um caso bem pequenininho até uma situação um pouco maior, o trabalho de vocês está lá. Sim. Muito legal. Ana Paula, muito obrigado novamente pela sua participação e muito obrigado a você que nos assistiu em mais um SaúdeCast SP. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar e a gente se vê na próxima. Tchau!